Olá! O Centro Espírita Jesus de Nazaré de Caçador traz para esse mês de maio a proposta de estudo das leis morais. O Espiritismo vem desentranhar os ensinos de Jesus com o auxílio dos Espíritos superiores. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa promessa do Cristo tem ressonância com a questão 619 do Livro dos Espíritos. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? E a resposta dos espíritos superiores é que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. A justiça das encarnações traz essa perspectiva de que em cada processo reencarnatório o homem entra em contato com conhecimentos novos, com experiências novas, o que permite desenvolver a sua inteligência e discernir entre o bem e o mal. Essa terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis de Deus, apresenta as leis morais e no item da perfeição moral vai trazer possibilidades, analisando a questão dos vícios, das paixões e das virtudes, nos mostrar como podemos desenvolver esse processo de autoconhecimento e a promoção do crescimento íntimo. Utilizamos nessa análise, então, da perfeição moral, associada a uma mensagem de Emmanuel no livro Alma e Coração, intitulada Paz de Espírito, com o intuito de encontrar ferramentas que nos permitam sair dessa encarnação bem melhor do que quando entramos. Emmanuel propõe a aquisição da paz de espírito, de modo que possamos encontrar aí a raiz da solução aos demais problemas que sitiam a alma. Quando encontramos dificuldades em nossa vida, de que forma podemos obter essa paz de espírito? Será que a proposta de usar a força, impor condições, armar circunstâncias é a resposta? Estas são respostas de reação que temos dado muitas vezes aos desafios do dia a dia. Mas a proposta do Cristo é de serenidade e de entendimento, de excluir precipitação e inquietude. Deus habita em nós, mas para que Ele se manifeste através de nós, é necessário vencer essa densa treva humana ainda ligada às questões inferiores, pensamentos e ações. É como se, como fruto, nós trazemos a perspectiva futura da árvore, da flor, do fruto, mas nesse momento não conseguimos dizer quantos frutos, exatamente como será essa produção. Então é preciso vencer, através de um processo educativo, esses desafios da evolução. Quando olhamos por uma perspectiva de tudo aquilo que Deus coloca à nossa volta como recursos, podemos dar o nome a isso de providência divina, vamos desenvolvendo uma confiança que permite a luta quanto às coisas, situações, emoções que têm nos mantido tão inseguros. Deus está presente em nós, mas para que Ele possa se manifestar é necessário equilíbrio íntimo. E é com esse raciocínio que nós vamos observar as questões do dia a dia, compreender os desafios que se nos apresentam como parte de um processo educativo. E vamos nos render a esses desígnios de Deus em estado de confiança. Nesse estado de confiança, deixamos a Deus a conta da parte obscura da nossa caminhada evolutiva. E a nós nos compete cumprir os deveres que dizem respeito a essa existência. Quando Jesus nos chama a essa
a esse reconhecimento do reino de Deus em nós, é um convite para que a gente permita que Deus se manifeste em nós. Quando há valorização das questões materiais no processo educativo acima da questão moral, fala-se em brilhe vossa luz, de modo que você seja próspero aqui na Terra. Quando o projeto é educacional espírita e se fala em brilhe vossa luz, se fala nessa possibilidade de manifestação da luz divina que habita em cada um de nós. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz respeito a como destruir o egoísmo. E os espíritos respondem que essas imperfeições humanas, elas são tão difíceis de ser extirpadas porque elas resultam dessa influência da matéria. Nós estamos muito mais próximos do ponto de partida da evolução do que do ponto de chegada. Mas que na medida em que se modificam os hábitos, os usos e as relações sociais, vai se enfraquecendo essa questão do egoísmo, porque ele é todo baseado na importância da personalidade. Quando descobrimos que o ponto de partida de todos os espíritos é simples em relação às virtudes e ignorância em relação ao conhecimento, temos um ponto de partida igual para todos. Na medida em que vamos nos esforçando, fazendo o melhor que pudermos, desenvolvendo a questão intelectual e a questão moral, a vida se vai tomando outra conformação. A luz que nos atrai já é outra. Vamos todos em caminho a essa perfeição. Então todos chegaremos lá. Um pouco mais, um pouco menos de tempo, ou de sofrimento, ou de desafios, à custa das nossas escolhas. Então, na medida em que nós destruímos essa importância que damos às questões materiais, tudo vai tomando um novo sentido em nossa intimidade. Encontramos uma reflexão também muito interessante em relação às instituições sociais. Na medida em que o sujeito não se sente mais ameaçado pelas instituições, pelas pessoas, e vê que outros estão pensando nele, na sua situação, se sente mais à vontade, já é um ponto importante para esse desarmamento das nossas reações. As manifestações de ódio, de ressentimento, de culpa, de condenação, de crítica, de amargura, têm arruinado tempo, saúde, oportunidades e interesses. É como se esse barro da hostilidade com que tratamos a vida nos mantém os pés sujos de lama por muito mais tempo. Quando saímos da lama e temos os olhos voltados para o chão, reconhecemos as nossas imperfeições. Mas se caminhamos com os pés ainda sujos de lama, olhando para o alto, projetamos essa possibilidade futura. E é importante perceber o quanto nós somos sustentados por forças que não são nossas, que têm nos trazido a situações melhores. O quanto que, se atentos a essa situação íntima, fundamentado nessa paz de espírito, já conseguimos manifestar atos mais pacíficos, pacientes, amorosos, já podemos falar de perdão e de coragem. Podemos formular a reflexão: se Deus é por nós, quem poderia ser contra? Os ensinamentos de Jesus estão relacionados à construção do reino de Deus em nossa intimidade, que se expressam em atos do homem de bem, e a ideia da vida futura. Podemos entender nessa resposta dos espíritos superiores na questão 918 que essa ideia da vida futura ela está ligada intimamente a essa compreensão da vida espiritual. Então os espíritos fazem um raciocínio da seguinte forma: aquele sujeito que sabe que vai passar por algumas dificuldades, mas que após essa transição ele atinge um novo patamar
por que não deixaria, então, de praticar algumas atitudes, algumas ações que o prejudicam e assumiriam essa nova postura que poderia trazer felicidade? Então, quem não pensando, raciocinando, poderia deixar de fazer essas mudanças em sua intimidade? Quando olhamos para essa visão do futuro e dos espíritos superiores, construímos uma distância muito grande entre a realidade do nosso dia a dia, das nossas posturas perante as circunstâncias da vida e a posição em que eles se encontram, no momento em que eles trazem orientações para os que estão aqui na Terra. Mas é importante lembrar que os espíritos respondem a esse raciocínio dizendo que esse processo evolutivo alcançado, essas ideias clareadas, essas emoções trabalhadas, sentimentos renovados, eles foram adquiridos na luta corpórea, na disciplina, nos exercícios. Então, esse processo da evolução, ele não dá salto. Quando olhamos para esse futuro, nós estamos olhando para um processo educativo do espírito, aonde nós podemos chegar, e a expressão das potencialidades. Então, podemos pensar que nós podemos deixar algo sem sentido por algo melhor. Nós podemos fazer um esforço muito grande em direção à transcendência. Santo Agostinho é um desses exemplos que nos mostra a caminhada de um espírito, a jornada da alma nas lutas aqui na Terra. Quando jovem, o seu projeto de vida estava muito ligado às questões da prosperidade material. Mas após a morte da sua mãe, uma mulher que foi reconhecida pela igreja como Santa Mônica, Agostinho nutria vínculos afetivos com a mãe, mas também havia nessa relação a nutrição de assuntos que dizem respeito à espiritualidade. E ele se coloca, após a morte da mãe, numa pergunta: que sentido há para a vida? Se a sua mãe houvesse desaparecido, que sentido há a existência? E a partir de uma série de reflexões, ele promove mudanças íntimas, disposições a um novo conhecimento e uma nova postura. Santo Agostinho é um exemplo em relação à questão 919 do Livro dos Espíritos, onde há a afirmação de que o autoconhecimento é a chave do progresso moral. E essa proposta de autoconhecimento, ela é muito prática, porque Santo Agostinho faz uma proposta de assentar esse autoconhecimento em cima de perguntas muito claras sobre o nosso procedimento. Se nós temos dúvidas sobre o nosso procedimento, podemos olhar, se víssemos outro fazendo isso, o que diríamos? Aí não tem a dúvida em relação ao procedimento. Se aquilo que nós fazemos, nós gostaríamos que outro fizesse em relação a nós, então ele vai apresentando uma série de questionamentos que podem ser feitos ao final do dia para examinar as nossas atitudes. E vamos compreendendo que é colocando em prática as mudanças necessárias ao reconhecer um procedimento, ao trazer a consciência a um procedimento e a vontade íntima de mudança, vamos empreendendo ao longo dos períodos seguintes a execução de um projeto de crescimento moral. O autoconhecimento também diz respeito à descoberta das potencialidades, das habilidades. A proposta pode ser apresentada didaticamente em 3 níveis: questão pessoal, social e relacionada à espiritualidade. No sistema pessoal, podemos pensar num conjunto de potencialidades e das habilidades que diz respeito à nossa individualidade. Então, é como nós expressamos as nossas opiniões, nossos gostos, nossas preferências, como é que a gente faz as coisas, como é que a gente gosta de realizar, como é que nós lidamos conosco mesmo. Então, observar a forma como a gente faz e a potencialidade que trazemos para fazer melhor isso. Em relação ao contexto social, partimos do princípio que construímos crenças, nós temos um modo próprio de agir, uma capacidade de interagir. Então, a descoberta, quais são as nossas habilidades, os nossos recursos
a potencialidade de agir em relação a uma pessoa ou à própria sociedade. Como é que nós desempenhamos os nossos papéis de cidadão? A questão da consciência ecológica, o nosso comportamento no grupo. Nós estamos muitas vezes ajustados conosco mesmo, mas estamos desajustados em relação à sociedade. Às vezes perdemos o senso do coletivo, essa habilidade de realizar em grupo, de partir em auxílio às causas da humanidade que estão bem próximas de nós. Então, analisar a nossa ação nesse campo social e as possibilidades que temos para melhorar essa nossa ação na relação com o outro. E o terceiro aspecto é a espiritualidade. Esse aspecto lhe diz respeito a um conjunto de possibilidades que temos, de potencialidades, que podem nos ajudar na experiência da transcendentalidade. Como é que podemos transcender? Não se trata do rótulo religioso, da nossa prática, que muitas vezes é uma prática comunitária, social, mas trata-se, nesse caso, da espiritualidade de uma visão de futuro. É algo que extrapola o palpável, o visível. Então, como é que é a nossa relação com o intangível? Nós estamos utilizando esses potenciais, esses recursos da espiritualidade? Por exemplo, quando temos uma angústia, né, ela pode ser fruto de um desequilíbrio. Mas esse fruto de desequilíbrio, ele pode assegurar a paz de espírito. Pode desenvolver um sentimento de pertencimento universal. Então, é acionar potências que nos permitam, por exemplo, lidar com perdas, com ruptura, perdas de emprego, relacionadas a questões sociais. Esse contínuo processo de mudança que nós somos chamados diariamente. Então, como é que nós lidamos com as mudanças? Se enxergamos essa possibilidade de acionar a nossa relação com o que transcende, é um aspecto desafiador, mas as circunstâncias que nos desafiam, nós conseguimos ou não nos manter em harmonia? Se não conseguimos, quais são as potencialidades da alma que nos permitem passar por uma fase melhor? Então, dentro dessas potencialidades desse sistema, tem a capacidade de cura, a capacidade de regeneração, a capacidade de se reinventar, de se reconfigurar. Como é que nós vamos lidar, por exemplo, com as nossas memórias? Aquilo que de alguma forma pode ter sido doloroso, de alguma forma nos machucou profundamente. Como é que fazemos para lidar com tudo isso? O nosso corpo, ele tem um sistema de homeostase, de equilíbrio. Então, se houver um corte, né, se houver uma agressão, logo o corpo procura tratar desse reequilíbrio, aciona o mecanismo da coagulação, da cicatrização, de anticorpos, e tudo funciona para trazer o equilíbrio. No psiquismo também temos uma força regeneradora que é capaz, então, de cicatrizar as feridas, de dar um ressignificado. Com certeza, nós não voltamos ao ponto que estávamos. Não tem sentido querer viver de novo como éramos lá no passado. Mas é um impulso que a alma encontra para ressignificar os seus dias. Essa capacidade de transcender além dos sentidos relacionados à questão da matéria. Então, são recursos ligados à espiritualidade. Essa análise do autoconhecimento é interessante que ela perpasse os diferentes níveis abordados nas leis morais, nessa relação consigo mesmo, na relação para com o próximo e na relação para com Deus. Nessa relação consigo mesmo, podemos destacar aqui a importância do cuidado com esse corpo físico, que é esse veículo que nos permite experienciar desafios novos aqui na Terra, que permite desenvolver essa questão de nossa intimidade perante os desafios da vida. Na relação para o próximo, podemos destacar a importância da fala, esse veículo importantíssimo na nossa relação para com o outro, que pode ser usado para o crescimento
ou para produzir desajustes. Podemos destacar em relação à nossa relação íntima para com Deus o aspecto da religiosidade, do religare, de nos ligar com a essência divina, que permite transcender as nossas possibilidades relacionadas ao corpo físico. Quando pensamos nessa nossa relação com o mundo espiritual, conseguimos elaborar um raciocínio no final dessa análise da perfeição moral apresentada pelos espíritos superiores, de que cada um de nós tem muito próximo de si um espírito, um anjo da guarda, para ajudar, que pode auxiliar nessa revisão da nossa prática, nessa escuta atenciosa em relação, muitas vezes, àqueles com quem trazemos dificuldade de relacionamento, mas que expõem pontos importantes para a nossa melhora íntima. Podemos fazer essa análise pensando que os espíritos superiores se ocuparam de trazer todas essas verdades capazes de nos libertar de ações que temos nos mantido ao longo dos milênios, não mais chamando atenção com fenômenos simplesmente físicos do mundo espiritual, mas um chamado que os espíritos nos fazem para esse trabalho íntimo, para essa revisão das atitudes, para essa avaliação da soma do bem e do mal que vive em nossa intimidade e desse acordar para as potencialidades que trazemos como semente em nossa intimidade, capaz de nos auxiliar a desenvolver frutos novos. Um dos recursos que nos aproxima a essa reflexão sobre a espiritualidade é a dor. E a lembrança da proposta do Cristo de que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Essa preocupação com o desenvolvimento espiritual de cada um, esse aconchego nas palavras que abrem novos horizontes para os nossos dias, novas perspectivas, em busca, como base dessa relação, a aquisição da paz do espírito. Retornamos à pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta feita no Livro dos Espíritos, na questão 909, diz respeito a se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Os espíritos superiores respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E nos convidam a esse reforço de direcionar a nossa vontade, a nossa força, em direção a dias melhores. Muito obrigada pela atenção. Em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, esperamos nos encontrar melhores no enfrentamento desses dias, formando uma rede de sustentação juntamente com essa sociedade invisível. Muito obrigada.